dia aos ouvintes da Rádio TV Jornal Destaque. Quero deixar um bom dia a todos. E quero deixar uma frase aí para que a gente repense um pouquinho. A mudança tem que primeiro passar por cada um de nós. Não virá de cima, mas sim da raiz do problema. Quero dizer que eu estou bastante gripado, mas vamos tocar o barco. Quero dar um bom dia e agradecer ao vereador Márcio Alemão pela disponibilidade em vir bater um papo conosco aqui e deixar já o microfone aberto para que ele possa agradecer as pessoas aí, os ouvintes da Rádio TV Jornal Destaque. Quero primeiramente lhe dar um bom dia a todos os ouvintes e agradecer a oportunidade de estar aqui, um momento ímpar para nós conseguirmos falar de algumas demandas da cidade, debatermos alguns fatos que vêm acontecendo, alguns projetos que a gente tem encaminhado via Câmara de Vereadores. Então, quero te agradecer a oportunidade e já também lhe parabenizar pelo programa, que a gente tem ouvido falar muito bem dentro da cidade e a repercussão está sendo muito boa. Que bom, muito obrigado. Eu quero também dizer que este programa está aberto aos demais vereadores, os que quiserem vir fazer parte aqui, até porque eu penso que a gente tem que ter esse canal com os nossos moradores dos vereadores, né? Alguns não conseguem estar na Câmara de Vereadores, alguns dos nossos moradores nas terças-feiras, onde acontece a sessão da Câmara, então nada mais tranquilo de que eles venham através do programa e consigam ter essa relação com o vereador. Como tem sido tua trajetória na Câmara Municipal de Esteio? A minha trajetória, na verdade, a gente está no primeiro ano do primeiro mandato, né, Jorinha? A gente teve uma eleição no ano passado, onde eu concorri pela primeira vez, então é um mandato novo, uma experiência nova, que a gente veio se preparando de 2011 até 2016 para concorrer, né? Então foi toda uma trajetória, um planejamento, para chegar neste momento em a gente estar podendo executar um mandato, né? Estar realmente preparado para ter um mandato. Então, a gente tem conseguido desenvolver muito do que a gente pensa e tem muito trabalho ainda por vir, né? A gente está aí entrando no 8º mês, então isso vai a cada mês, a cada ano, progredindo. Eu quero agradecer a Nádia Kroll, que está assistindo aí, a Nádia Pereira, que é amicíssima nossa, e tem sempre mandado algumas perguntas. Depois eu vou ver o que ela tem mandado aí para nós hoje. E dizer, Márcio, que mesmo sendo a tua primeira eleição no município, quando é que nasceu essa vontade de ser vereador da cidade? Na verdade, eu inicialmente, na minha adolescência e início da fase adulta, eu não tinha este desejo, né? Eu tinha uma outra carreira, como tu mesmo sabe, eu fui atleta de futebol profissional e muito precocemente eu tive que abandonar minha carreira devido às minhas lesões de cartilagem. Então eu abandonei em 2007 e a partir dali eu comecei a trabalhar na área da educação física, né? Comecei a faculdade, trabalhar na área da educação física e veio o desejo de concorrer primeiramente ao Conselho Tutelar, né? Que foi a eleição de 2011, onde eu fui eleito, né? E até hoje detém a maior votação da história da cidade, que naquela época foi 970 votos. E de 2011 a gente traçou um plano, né? Traçamos um plano para concorrer em 2016, né? Então foi de 2011 a 2016, foi uma trajetória de trabalho, uma trajetória de luta para a gente concorrer em 2016. E dentro desse período teve a minha passagem pela Assembleia Legislativa também, né, com o deputado Nelson Metalúrgico, onde foi de muito ganho, de muita experiência que eu adquiri lá dentro do mandato do deputado para poder estar hoje tocando o meu mandato aqui dentro da cidade. Que é um grande deputado, né? O Nelsinho tem um trabalho fantástico na Câmara, na Assembleia Legislativa do Estado, foi vereador também por Canoas, apesar de ser um dos moradores de Esteio, antigo aí da nossa cidade há muito tempo Nascido atrás. Na cidade de Esteio, né? Ele e uma grande figura nossa aqui, né? Sempre tem auxiliado aqui no Jornal Destaque. E o que o teu gabinete tem buscado realizar para a nossa comunidade?
A gente está com diversos projetos e algumas ideias ainda que a gente não conseguiu, infelizmente a gente não conseguiu botar para a rua, que era para ter iniciado ainda no final do mês de abril, que era o nosso gabinete de rua, mas infelizmente eu tive um problema particular, né? Eu fiquei em torno de 90 dias dentro do hospital com meu finado pai. Então naquele momento eu tive que fazer uma escolha, né? E eu preferi, e sempre ia preferir passar todos os momentos ao lado dele. Então a gente não iniciou agora, mas aí a gente já está projetando para esse próximo mês, esse mês agora ainda, já iniciar o nosso gabinete de rua. Tem uma surpresa, uma inovação que a gente quer fazer, que ainda não posso te abrir, mas este mês ainda também a gente vai botar ele em ação, né? E a gente tem caminhado dentro das comunidades, né, Jauri? A gente é de uma luta das classes, né, menos favorecidas, então a gente está sempre dentro das comunidades, né? Então esse nosso vínculo com as comunidades de esteio, a gente continua tendo. Toda semana a gente está dentro de alguma comunidade, caminhando, conversando com os moradores, pegando demanda, vendo o que está certo, o que está errado, trazendo a voz da comunidade para dentro da Câmara, né? Como tu citaste no início, muitos deles não conseguem estar toda terça-feira às 18 horas na Câmara, na hora da sessão, até mesmo para trazer alguma demanda ou para reivindicar alguma coisa. Então a gente tem ido às comunidades, como a gente sempre fez. Não é em época de eleição, a gente vai ir todos os meses, todas as semanas para dentro de cada comunidade para trazer essas demandas. E tem alguns projetos também que a gente já encaminhou ao Executivo Municipal, a gente está ainda esperando, né, que nos deu um retorno, que é sobre os brinquedos adaptados, né, para as crianças com deficiência. A gente encaminhou um anteprojeto no início do ano, ainda em janeiro. O anteprojeto prevê que as praças públicas e as escolas públicas tenham brinquedos adaptados, né? Atualmente a gente não tem nenhum brinquedo adaptado dentro da cidade de Esteio, e a gente tem o último cálculo que foi feito ano passado, tem um pouquinho mais de 1.000 famílias que tem alguma pessoa ou criança com deficiência dentro da cidade de Esteio, deficiência física, né? Porque a gente tem outros tipos de deficiência, mas deficiência física. Então é um grande número, e essas crianças, na verdade, elas estão sendo excluídas, né? Não está havendo inclusão nenhuma, porque a gente vai para os parques, eu já cansei de ver uma criança na cadeira de rodas, as outras crianças brincando. Então é com esse intuito da integração, da inclusão, que a gente entrou com esse anteprojeto, e a gente espera que o governo tenha sensibilidade e consiga gradativamente, porque assim a gente sabe que tem custo, gradativamente conseguir contemplar todos os espaços da cidade. E esta inclusão é uma coisa assim que eu fico pensando, né? Nós temos a Karine ali na Vila Pedreira. A Karina, grande amiga. Karina, né? Sim, eu estive semana passada na Pedreira, estive lá na casa dela. E a gente acompanha o trabalho dela e o carinho que ela tem pela menina, pela filha, que a gente sabe da necessidade mesmo da inclusão. Essa inclusão de fato, não essa inclusão que a gente diz assim, acontece a inclusão. Não, a inclusão, o Brasil é um país ainda que exclui, né? A gente sabe disso na luta diária aí. O Black Luz mandando um abraço, bom dia galera do bem, estamos junto. O Alex Flores, bom dia Jauri e Márcio. O Edmilson Guedes, a Sânia acompanhando, o Anderson Loureiro, a Josiane Gaspareto, o Alex Flores. Que legal, que legal. E Márcio, como é que tu articula junto ao gabinete do deputado Nelson Metalúrgico a frente parlamentar para os refugiados? Na verdade, essa pauta é uma pauta que o Nelson já vem tocando, né, há mais de um ano já, né? Ele criou essa frente lá na Assembleia e já vem tocando dentro do estado do Rio Grande do Sul. E posterior ao fato que aconteceu aqui em Esteio, a gente começou, naquele mesmo momento, na verdade, né, o Márcio Stefani, que hoje trabalha comigo ali na Câmara, e mais a Simone, que é uma parceira aí junto do mandato, estavam na Câmara quando aconteceu o fato. Eu estava entrando em sessão e a gente ficou sabendo que os imigrantes estavam na delegacia detidos. Então eu conversei com eles se deslocaram até a delegacia para dar um aparato, para tentar também fazer a liberação dos mesmos, né, enquanto eu entrava na sessão. E a partir dali a gente comprou a luta deles, né? Porque a gente vem de um estado, de um país que foi feito, se não 100%, né? A grande maioria cresceu através dos imigrantes, né? Então
quase todos nós somos imigrantes e no momento que que o Brasil tem 4,5 milhões, 4 milhões e 500 mil imigrantes fora do país, a gente não dá refúgio para 70 mil, é uma discriminação violenta, sabe? Então a gente parte de um princípio que a gente só quer e não consegue ceder algumas coisas. Então não vou nem entrar no fato que aconteceu, porque né, é um fato que para mim é isolado de uma pessoa e outra pessoa, foi uma atitude, enfim, não os culpo. Culpo mais a questão da administração, né, porque é a administração que está solicitando que isso ocorra. Que nem eu tenho citado, os guardas são os mesmos, não mudou nada. O que mudou é a ordem que vem de cima para baixo. Né? Então, e eles são funcionários, eles têm que executar. Mas o que me atém ao caso não é questão de julgar alguém pela atitude, é a questão de tentar resolver o problema, tentar achar uma oportunidade para eles. Então a gente fez um debate público no dia 24, aqui na cidade, onde a gente foi contemplado por inúmeras entidades do estado do Rio Grande do Sul, da região metropolitana, entidades pela de Associação esteio. dos Refugiados, né, que também esteve veio aqui. o deputado Nelson Metalúrgico, né, que é da Frente Parlamentar em Defesa dos Refugiados e Imigrantes, veio o representante da CANI, veio o representante da Associação dos Senegaleses de Porto Alegre, representante da Associação dos Senegaleses de São Leopoldo, Novo Hamburgo, o secretário de Direitos Humanos de Sapucaia, secretário de Direitos Humanos de São Leopoldo, até mesmo para trazer a experiência de como está sendo tratado, porque em todos os municípios a gente tem, né, imigrantes senegaleses e haitianos, aqui no caso de Esteio, senegaleses. Veio a OAB, né, que defende que em relação aos direitos humanos do Estado do Rio Grande do Sul, do Sobral Pinto, veio com uma comissão, foi eles que fizeram a abertura do debate, né, para posterior ter as falas. E desse debate a gente criou uma comissão e a gente está já com o ofício pronto, né, toda a documentação pronta, que a gente vai levar ao executivo. Eu falei segunda-feira já com o chefe de gabinete do prefeito, eu estou aguardando a agenda para ainda essa semana, né, reunir essa comissão e irmos até lá, não para debater sobre o fato, né, Jori, que nem eu tenho te falado, para a gente achar uma solução. Porque eu acho que a gente não adianta querer fazer politicagem nessa situação, a gente tem que achar uma solução. Porque se daqui a pouco não dá para eles ficar na avenida principal, na Presidente Vargas, aí que a gente acha alguma alternativa nas paralelas, porque é uma questão de sobrevivência, né, Jauri? Eu tenho conversado com muitos senegaleses, tanto pelo WhatsApp quanto pessoalmente, e eles passam dias sem comer. Né? Se eles não vendem, eles não comem. Aqui em Esteio nós tinha 15 senegaleses que vendiam em diversos locais. Então, hoje eles estão em alguns locais longe daqui, gastando passagem, local de grande fluxo de vendedores, que eles não conseguem, né, vender quase nada. Então, a nossa preocupação é em relação à questão da sobrevivência deles aqui no nosso país. Né? A gente tem que dar esse amparato, se não der para regulamentar eles, né, que a ideia primeiramente é regulamentar. Tem o MEI, tem vários outros acessos que dê para regulamentar, para eles conseguirem estar formal dentro do município, né, e contribuir também com o município. Se não der, a gente vai ter que tentar achar alguma alternativa para que eles consigam, né, desenvolver a sua sobrevivência, na verdade, né? Até porque, assim, Márcio, eles vendem um produto, né? Esse produto tem que ter uma origem. Da onde vem esse produto que eles vendem? Na verdade. Quem é que dá abrigo para eles? Quem é que, no momento que larga para eles o produto para venda, também tem que dar essa... Né? Na verdade, assim, tem muitas pessoas que estavam, às vezes, essa informação, né, falando que são produtos oriundos do Paraguai, né, que seriam produtos sem nota fiscal, enfim. Não é. A maioria dos produtos deles são comprados em Porto Alegre, e também a maioria deles vem de São Paulo, mas eles têm nota. Né? Eles têm nota, eles não são produtos falsificados vindos do Paraguai. Só que, infelizmente, os que foram recolhidos até hoje em Esteio não deram retorno de onde está, não deram retorno para eles ir buscar, porque eles estão com as notas, e eles acabaram perdendo a mercadoria, né? Então a gente pensa, é difícil já eles conseguindo vender um produto, o outro se alimentar. Quando eles têm uma perda deste porte, é muito pior, demora semanas para eles conseguirem recuperar esse valor, enfim, né? E a gente sabe também que por trás desses produtos tem algumas pessoas que provavelmente não vão esperar, né? Então a gente fica muito preocupado também até com a questão da segurança deles aqui dentro do país, né?
Então a gente tem que tentar achar uma alternativa, né, Jauri? A gente tem que, junto ao executivo, com essa comissão que a gente formou, achar uma alternativa. Se alguns produtos não podem ser comercializados por causa de algumas lojas, enfim, a gente tenta achar uma alternativa que seja bacana para os dois lados e que eles consigam desenvolver o seu trabalho, a sua sobrevivência aqui dentro do município, dentro do estado do Rio Grande do Sul. Até porque o sol é para todos, né? Tem espaço para todos comercializarem. A Tatiana Becaus, o Matheus Felipe, Jauri, parabéns pelo seu trabalho. Saudades de você, o Patrick Machado, a Jussara H. Barros, a Josiane Gaspareto, parabéns pela postura de querer achar solução. Entendo que eles devam seguir, sim, na Presidente Vargas. A Vanessa Pretzel está assistindo, um abração. A Josiane, novamente, se fosse produto do Paraguai, há em todas as cidades, inclusive aqui na Praça do Soldado, produtos do Paraguai. Então, que a lei seja para todos. O Patrick, parabéns pelo programa, Jauri, pelo grande trabalho que andas fazendo. Vereador Márcio Alemão, meu voto valeu a pena e estás me representando. Abraço. É esta tua preocupação, Márcio, que a gente tinha lá atrás também, quando eles chegaram aqui, e eu conheço alguns dos senegaleses, né? Até esteve aqui o Mamour Fall, que é vice-presidente da Associação dos Senegaleses de Novo Hamburgo, Senopoldo. Refugiados, né? Uhum. E até eles ficaram de vir aqui para dar uma entrevista, que eu acho que é importante a gente ouvir dois lados sempre. Sempre tem um lado que vai dizer uma coisa e outro lado que vai dizer outra. Eu acho que a gente tem que estar aberto a isto. E daí eu te digo assim, ó, Esteio é uma cidade pequena e com problemas pontuais. Como buscar a solução para os problemas que enfrentamos na cidade? A cidade de Esteio, como tu bem citaste, é uma cidade de pequena quilometragem, né? É uma cidade muito centralizada e hoje, eu acredito, a última vez que eu vi a questão do censo, estava em torno de 90 mil habitantes, 89 mil. Então é uma cidade teoricamente pequena que tem uma arrecadação muito boa, Johnny. É uma arrecadação muito boa que, bem administrada, dá para a gente conseguir tocar inúmeras coisas, inúmeros projetos. A minha preocupação principal hoje para dentro de Esteio são duas, né? Principais, óbvio que tem outras coisas também que precisam, outras pautas que precisam ser melhoradas, mas para mim o principal hoje, que está em sinal de alerta, algumas situações em emergência, que são a nossa saúde. A saúde do município teve uma queda brusca, uma queda violenta, sabe? A gente perdeu inúmeros médicos dentro do município, a gente está com a farmácia popular, que é um caos. A gente está com mais de 50 medicamentos faltando na farmácia popular. O Hospital São Camilo está faltando medicamentos e estão faltando médicos, então a gente está com a nossa saúde de Esteio, infelizmente, ela não está do jeito que é para estar. E então a gente tem cobrado na Câmara, né? Frequentemente a gente tem cobrado a nossa UPA, né? Que foi entregue o prédio está todo pronto, ele precisa ser equipado e colocado em funcionamento. Posteriormente ele pode ser registrado, né, no governo federal, e a partir do momento que ele está registrado, cadastrado, o governo federal e o governo do estado racham essa conta, né? Porque muitos têm falado que hoje para o funcionamento da UPA vai dar em torno de R$800 mil mês. Mas se ele der R$800 mil, estiver registrado, cadastrado no governo federal, no Ministério da Saúde, o Ministério da Saúde e o governo federal, eles investem 50% desse valor, o governo do estado investe 25% desse valor e o governo municipal tem que pagar apenas 25% desse valor. Então, para nós ter uma UPA, que seria um mini hospital, que desafogaria o nosso Hospital São Camilo, a partir do momento que tiver cadastrado, registrado, a gente vai gastar em torno de R$200 mil, que não é um absurdo para o município, que o município consegue manter. Sobre a questão também que citaram que o município ia gastar em torno de 700 mil em questão de aparelhos, né? Em maca e aparelhos todos em geral. Tem uma portaria também no Ministério da Saúde, a gente tem posse dessa portaria, que o Ministério da Saúde delibera 917 mil para compra de equipamentos. Só que o que precisa? Precisa ser dado o primeiro passo, precisa ser contratado as pessoas, precisa ser registrado, né? O primeiro mês, segundo mês de funcionamento, óbvio que cai a cargo do município. Mas daí nós temos que fazer uma força-tarefa, nós temos que tentar, tem que sentar, a posição é a oposição, porque a UPA é para Esteio, não é para um partido. Né? Se tiver que buscar emenda parlamentar para que isso aconteça, se tiver que buscar recursos com os deputados,
os senadores, enfim, a gente tem que correr atrás para tentar abrir essa UPA, colocar ela em funcionamento para o bem da nossa saúde pública. E a nossa segurança pública, na verdade, a gente está, na verdade, com um déficit muito grande, né, dentro do nosso batalhão, de número de soldados, né? A gente era para ter 155 soldados. A última vez que eu falei com o comandante Nilo, não tinha 80. Então a gente estava com menos da metade da capacidade que é para a cidade. Então fica muito complicado de conseguir ter um patrulhamento extensivo. E o problema ali era mesmo material humano, né? Era soldados, por causa que carro, colete, armamento, moto, as viaturas em si, todas elas a gente tem, né? A gente está bem amparado o nosso batalhão aqui. E agora na semana passada a gente foi contemplado com 19 novos soldados, que muitos de vocês devem estar vendo, eles estão frequentemente no centro aqui, pelas vias, eles estão fazendo o patrulhamento a pé, né? Que é uma questão de preparação para depois tomar as viaturas e as ruas. Então já deu uma melhorada na questão da segurança, mas ainda a gente precisa mais. Teve também o caso do nosso corpo de bombeiros, que foi uma luta nossa, né? O nosso corpo de bombeiros, como muitos devem lembrar, ficou parado em janeiro por 11 noites, devido ao mesmo problema, a falta de efetivo. A gente se mobilizou, né? Nosso gabinete esteve no comando geral do corpo de bombeiros, falando com o comandante geral sobre o nosso problema aqui, né, solicitando que nós fôssemos contemplados, né, com mais soldados para o corpo de bombeiros, porque a gente não podia ficar desassistido, né? Naquelas noites a gente estava sendo amparados pelos bombeiros de São Leopoldo. E até no dia da reunião eu falei para o comandante, eu disse: comandante, tu sabe que uma casa pega fogo, alguém se acidenta, 5 minutos a gente perde uma vida, né? E até chegar de São Leopoldo a Esteio, a gente vai gastar no mínimo 10, 15. Então a gente está tratando de vidas, a gente precisa ter esse aparato, a gente precisa que a nossa corporação esteja aberta por 24 horas. E então ele naquele momento ele nos prometeu, e até quero fazer um agradecimento aqui em relação a isso, que ele nos prometeu que na turma de julho, que estaria se formando, ele mandaria, né, os soldados para cá, e o comandante Nascimento recebeu os soldados, né, e agora nós estamos com os nossos horários todos cobertos, está sendo feito um bom trabalho lá na corporação, não está precisando mais ser fechado. Então isso é muito gratificante e a gente tem que trabalhar para que as coisas aconteçam. O Sargento Nascimento agora está saindo do nosso município, né, assumindo outro compromisso em outra cidade, não? Não, eu também achei. Na verdade, o comandante Nascimento, ele se afastou por 6 meses, ele está fazendo um curso em Porto Alegre. Então que maravilha, que alívio. Ele por 6 meses ele vai estar nesse curso, né? Eu falei com ele ontem ainda e até... Ele é grandioso, ele é uma pessoa que tem um envolvimento com a cidade, né? Então ele é uma pessoa que sabe onde que estão os nossos problemas, então essa experiência dele nos vale muito. Ele vai ficar 6 meses em Porto Alegre fazendo esse curso, depois ele retorna ao batalhão. Poxa, que bom, que maravilha. Boa notícia para nós esteienses aí, porque o Sargento Nascimento faz um trabalho maravilhoso. Daí temos aqui mais a Carol Roger, o Michel, o Babá Michel, que mandou uma pergunta para interagir com o nosso amigo vereador. A questão de novos concursos não iria resolver o problema ou é a questão financeira mesmo? O Arion Fontoura, filho do Getúlio Fontoura, grande amigo. O João Luiz Pinheiro, o Márcio Stefani, que faz um trabalho maravilhoso, a Ju Ferreira, que concorreu, a Rosane Gejog, bom dia, né? Mandando bom dia. Essa pergunta do Michel, Michel que vai estar com o programa conosco aqui também. É sobre a saúde, é sobre a segurança? Eu acho que é sobre a saúde. Qual é a pergunta? A questão de novos concursos não iria resolver o problema ou é a questão financeira mesmo? Na verdade, até falando em questão de concurso, ontem a gente teve um debate na Câmara de Vereadores, onde o Executivo mandou um projeto de lei, né, entrou ontem como urgência. Na verdade, entrar semana passada, a gente conseguiu segurar ele para essa semana, que foi a extinção de 900 cargos dentro do município, né?
cargos eles não ocupados, mas cargos que a gente previa, né, a contratação de algumas pessoas. E ontem dentro do debate a nossa dúvida e a nossa bancada, na verdade, ela se absteve por causa que a gente ficou com uma dúvida. O executivo hoje fala que vai fazer um novo concurso neste ano ainda. Só que as pessoas do último concurso ainda não foram chamadas, né, Jauri? Então a nossa preocupação é essa. E teve muitos cargos ali que a gente sabe que as pessoas passaram no concurso. Vou citar um aleatório, pintor. Pintor, a gente sabe que tem 2 pessoas que passaram no concurso, elas estão esperando. E agora com essa lei que foi aprovada ontem pela base do governo, foi extinguido, não tem mais nenhum cargo de pintor. Então, foi ontem ainda no meu grande expediente, e depois nas explicações pessoais, eu falei sobre isso, porque assim, ó, se eles não chamassem essas pessoas até o final, até o prazo, né, cara, eles vão revogar agora mais um pouco, porque eles têm esse direito, mas se eles não chamar, essas pessoas vão entrar na justiça, isso só vai gerar processo para o executivo municipal. E daí, então, não tinha necessidade, a gente sugeriu e a gente pediu que fosse pelo menos mantido os cargos que foram aprovados no último concurso, até mesmo para os concursados ter a segurança, porque a única segurança que os concursados têm hoje é a palavra do executivo, né? Então a gente não sabe que se daqui a 4 anos vai ser o mesmo prefeito, então não tem como as pessoas pegarem e ficarem tranquilas em cima de uma palavra, né? Porque quem passou no concurso vai ficar. O partido que está hoje administrando, daqui a 4 anos pode não estar administrando. Então a gente debateu isso aí, a gente se absteve, porque a gente não tinha essa informação e também não previa isso dentro do projeto de lei. Sobre a questão do concurso, a gente aprovou também na Câmara a contratação de médicos, né? Deliberamos a contratação, mas ainda não foram contratados, né? A gente tem cobrado, né? Então a gente espera que o quanto antes todos os médicos sejam contratados, porque também é uma área difícil, né, de conseguir o material humano, até né? Porque o salário de esteio é muito pequeno, né? O salário eu não sei de se esteio... isso foi... Não, tem esse problema por causa que o nosso salário não compete, né, com as cidades vizinhas, nem de Sapucaia, nem de Canoas, São Leopoldo, que são as cidades que nos rodeiam, são salários muito maiores, né? Então às vezes os médicos... São mais atrativos, né? Os médicos vão... Mas a gente tem que fazer uma força-tarefa para conseguir resolver o problema, né, Jauri? Porque a gente não pode ficar com a nossa saúde do jeito que está. A gente vê pessoas desmaiando na fila de um posto, a gente vê uma cadeira de dentista lá na unidade lá do CAIC, lá que está 7 meses sem ser consertada, então não estão tendo odontologia lá, não estão tendo dentista lá por causa de uma cadeira que não arrumaram. A gente vê inúmeros médicos sair de férias e não tem reposição, as pessoas ficam, naquele mês não pode ficar doente. A gente não escolhe a hora que está doente, né? Então, a nossa saúde realmente ela tem que ser buscada insensivelmente todo momento que seja melhorada. Porque é uma preocupação, é um direito de todo cidadão, e quando a gente procura um médico é porque a gente não está bem, né? Exato, e a saúde é uma, sei lá, eu não sei o que falar sobre a saúde no Brasil, porque hoje eu acordei bem chateado com todo esse processo que tem acontecido com o nosso país, com esse processo de negação de direitos de todas as nossas categorias, professores brigando por salário, entrando em greve. Daí a gente vê que é uma das classes mais importantes deste país, que é a educação, onde na Inglaterra, onde na China, o imperador se curva, né? O professor é a única pessoa, a única autoridade a quem ele se curva é o professor. E aqui no Brasil a gente não tem esse respeito. Então é complicado. A Carol Roger mandando um abração, a Odete Diogo, bom dia, a Elisângela Pereira, a Rosane Gejog, dizendo falta de medicamento nas farmácias do município, tem como os vereadores tentar uma solução imediata? A Simone Costa, bom dia, parabéns. A Simone Costa, que também está no teu gabinete, né? Bom dia, Jauri e vereador. O que ele está fazendo pelas escolinhas de futebol, já que foi jogador, e por que os vereadores não apoiam esse projeto? Já que a liga é legalizada, não poderia pedir uma emenda parlamentar para apoiar as escolinhas? O João Luiz Pinheiro está trazendo essa pergunta. A Bruna Schmitz também, a tua irmã aqui, mandando um abraço. A Gigi Roldão, um abração, Gigi. Deixa eu responder a pergunta do João. Na verdade, a liga realmente ela é, né, registrada, só que a gente no início do ano
tinha a expectativa que o governo criasse a Secretaria de Esportes, né? Porque a Secretaria de Esportes, ela viabilizaria todos os nossos projetos, né, dentro da cidade, não falo só por mim, mas todos os projetos esportivos dentro da cidade, né? Nós temos inúmeras escolinhas em Esteio, inúmeros projetos esportivos, não cito só escolinha de futebol, porque eu sou oriundo do futebol, mas a gente tem luta, temos boxe, a questão de dança, patinação, a gente tem um pessoal ali na Primavera que é o Pico, né, o Carlos Eduardo, que é um grande amigo nosso, ele tem participado dos campeonatos brasileiros de powerlift, que é de levantamento de peso. Ele foi bicampeão brasileiro e foi terceiro no Sul-Americano, agora na Argentina. E ele não teve recurso nenhum do município, nunca teve recurso nenhum do município, né? Nós temos um pessoal da esgrima, nós temos inúmeras atividades, né, físicas dentro do município que a gente não tem amparato. Não é só a questão da escolinha. Mas se fosse criada a Secretaria de Esporte, seria muito mais fácil viabilizar a questão de recurso. A questão da liga, porque daí a liga ela só pode repartir para quem seja, né, e muitos deputados às vezes têm medo, porque eles não sabem a quem está à frente da liga, né? Então não sabe como vai ser dividido esse recurso, como vai ser investido esse recurso. Então, é muito por causa disso. Se tivesse uma Secretaria de Esportes dentro do município, eu acredito que nós conseguiríamos, através de tanto do meu quanto de outros mandatos, trazer recurso para a Secretaria para eles fomentar o esporte dentro da cidade. O programa do Abílio, Esporte, a Luta pela Vida, né, que é um batalhador nosso aí, incansável pelo esporte no município. E ontem esteve aqui a Elisete Bandeira, quem eu quero mandar um abração, e dizer que os nossos programas da rádio, TV Jornal Destaque, elas estão abertas a toda a comunidade. Quem quiser marcar um horário, vir aqui, nós vamos estar atendendo, vamos estar dando espaço para que as pessoas coloquem as suas dúvidas e as suas opiniões, os seus problemas, né? Um outro problema que alguém perguntou aqui agora sobre o problema de enchente na cidade. O que tem que ser feito ainda? As enchentes na cidade, na verdade, assim, Jauri, tem vários fatores, né? A gente teve um gigantesco avanço no governo do prefeito Gilmar, juntamente com a Josiane Gasparetto, que fizeram um grande trabalho, né, em contenção às cheias. Avenida Brasil, né, eu falo às vezes pessoas na rua que nós vamos ser eternamente gratos ao governo Gilmar, porque foi uma obra de grande porte, uma obra que até então muitos duvidavam e agora tem visto a efetividade da obra. Só que não é só a Avenida Brasil, não. Nós temos inúmeras coisas que têm que ser feitas dentro do município. Cito a obra de drenagem da Bento. A obra de drenagem da Bento iniciou no final do governo Gilmar e no início do ano o governo atual parou a obra. A gente tem debatido sobre essa obra há muito tempo, a gente esteve na comunidade, a gente recolheu 400 assinaturas dos moradores, levamos a plenário, mandamos um requerimento para o executivo, juntamente com o requerimento que foi o executivo, foi o documento do diretor-geral da Caixa de Novo Hamburgo, que é quem libera a verba para o município, comprovando que tinha dinheiro em caixa, que era só o município iniciar a obra. E o município, posterior a esse requerimento, fez a sua postagem e novamente iludiu toda a comunidade, dizendo que ia iniciar a obra, não iniciou a obra. E é uma obra de drenagem, é uma obra que vai escoar toda a água que fica acumulada na Bento, como todos nós sabemos que sempre acumula água na Bento. A enchente que dava na Bento era quando o arroio, tanto da Navegantes ali da Vila Nova, estourava e o arroio atrás da Ezequiel estourava. E hoje, né, devido também ao alargamento dos arroios, que foi um trabalho feito pela Josiane, pelo prefeito Gilmar e o secretário Zé. Então, com o alargamento dos arroios, a Avenida Beira Arroio, a questão hoje nós temos o caminhão de hidrojato, então sempre foi feito depois de nós termos comprados, né, no governo Gilmar foi comprado esse caminhão. E hoje o atual governo tem usado ele bastante. Mas ainda tem muitas coisas a serem feitas, né? Eu cito o Jardim Figueiras, que é uma parte muito baixa ali, a gente vai ter que achar alguma solução ainda. Foram desabrigadas algumas pessoas, né, para ser feito um dique ali, mas pelo que eu estou sabendo não foi feito esse dique ainda, a atual gestão não tocou essa questão do dique.
Até a Josiane, se estiver ouvindo, ela pode passar mais informações sobre. E o Três Marias também, né? Que tem uma parte baixa lá também que entra água na casa das pessoas. Então a gente tem que melhorar algumas situações desse porte e tentar, né, via o governo federal, a captação do resto do valor do PAC 2 para continuar essa obra aí que ela é para ser grandiosa, mas a gente sabe também a situação do governo federal, que se a gente for entrar nessa pauta, a gente vai até amanhã. Com certeza. E eu fico assim questionando o governo federal, no momento agora, com a votação, ele abre emendas parlamentares para todos os deputados, e todos os deputados são contemplados para que votem a favor da não... Na verdade, voto contra uma investigação, né? É um absurdo, ao ponto que chegamos de um acordo, de um golpe, que os caras protegem uma pessoa, eu não vou dizer o que eu quero dizer, mas um corrupto, né? Uma pessoa que tem provas, que pegou dinheiro, que está com dinheiro em inúmeros países fora do Brasil, e as pessoas vão dizer que, infelizmente, os deputados, os representantes do povo vão ser voto contrário à investigação. Espero que a gente fique atento a isso, não Márcio político, mas todos os cidadãos esteenses ou do nosso estado do Rio Grande do Sul, para nós termos visão ano que vem em quem votar, porque provavelmente muitos gaúchos, deputados, senadores estão apoiando esse golpe, estão apoiando o que está acontecendo dentro do governo federal, né? E se tu está de acordo com quem pega dinheiro, então tu também está de acordo que tu pode pegar. Então a gente tem que ter consciência disso aí e ficar muito atento para ano que vem não votar nessas pessoas. Márcio, sei também que tu está fazendo um trabalho muito legal junto ao pessoal LGBT, a Carol agora aqui comentou antes, um beijão, Carol. Muito, muito legal o trabalho da ONG Amigos da Diversidade no município. E esse teu trabalho de apoiar o trabalho da ONG no município. Quero primeiramente agradecer, né, Jauri, também a ti que faz parte da ONG. Não vou citar todos, que daqui a pouco eu esqueço imagina se eu esqueço de um Ed da vida, né? Daí já vi. Mas eu sou muito grato a tudo que vocês me fizeram aprender também em alguns congressos de vocês que eu fui, que vocês planejaram, executaram com muito louvor, e a gente aprendeu muito para conseguir hoje estar, né, junto, caminhando lado a lado, podendo ajudar no que for possível, né, dentro de projetos, dentro das lutas, né, do movimento LGBT. Então, eu só tenho a agradecer e sou muito grato pela oportunidade e quero estar sempre junto e sempre na luta, porque não é uma luta que acaba, né, é uma luta que sempre vai continuar, então a gente tem que continuar lutando pelos direitos, contra a discriminação, né, seja ela qual for. O Flávio Júnior, lá de Florianópolis, de Ingleses, assistindo o programa. Um abração ao Jones Beneman, uma pessoa super dedicada. E logo aí nós estamos com eleição para o Conselho Municipal dos Povos Tradicionais de Matriz Africana e também do Conselho LGBT, que são dois segmentos que são importantes para o município e que a gente solicita que as pessoas realmente participem, que se inscrevam para poder concorrer aos segmentos do Conselho Municipal. E as inscrições vão até o dia 10, dia 12 tem a eleição para o Conselho dos Povos Tradicionais e dia 14, então, a do LGBT. Márcio, assim, a gente sabe da necessidade de tratar o humano como humano, né? Isso é uma coisa que vem lá do início. E aí a gente pergunta, como a nossa guarda municipal e o trânsito, eles poderiam receber um aporte da Câmara de Vereadores, num conjunto, né, de vereadores, para que a gente possa ter formação mais qualificada para eles, porque são profissionais fantásticos que a gente conhece, sabe do poder de cada um deles no município, mas que a gente não vê assim uma formação. Eu penso que agora o secretário também está pensando nisso, mas como a Câmara pode também auxiliar nesse processo? Bem, na verdade, até antes de
de citar o que em relação à pergunta, eu quero também falar sobre o fato ocorrido, né? Tem muitas pessoas, infelizmente, que levaram a nossa luta e a nossa abordagem em relação ao assunto, né, com alguma maldade e tentaram inflamar, né, tanto os guardas quanto a brigada militar. E nunca foi esse o nosso intuito. Nosso intuito foi de cobrar a atitude do executivo para que isso não viesse a acontecer e que seja regulamentada a situação deles e que a gente ache uma forma de auxiliar eles. Uma forma de auxiliar, ou que ache também um segmento para eles conseguir desenvolver o trabalho deles dentro do município, né? Para mim a situação foi isolado, que nem eu falei para muitos, foi um guarda municipal e um policial militar que estiveram dentro da abordagem. E a gente sabe que uma abordagem ela pode às vezes sair do controle, né? Eu tento entender isso, mas também tenho que entender o lado da pessoa que sofreu com isso, né? Então a gente tem tentado, né, incansavelmente buscar soluções para que eles estejam regulares aqui, né, para que isso não venha mais a acontecer. Em relação à guarda municipal, a gente aprovou neste ano já, ali a Câmara repassou o recurso que foi da compra das pistolas Taser, né? Então veio o projeto para a Câmara e a Câmara aprovou. Eu acredito que não terá nenhum tipo de problema se o nosso secretário de segurança ou executivo municipal buscar a Câmara com um projeto solicitando algum recurso para que a Guarda Municipal, Trânsito, for fazer algum curso de capacitação, de preparação, qualquer curso que venha auxiliar e melhorar o desenvolvimento do trabalho feito dentro da cidade é importante. E nós hoje ali na Câmara, a gente tem recursos sobrando, né? Sobra dinheiro no final do ano, porque nós somos uma Câmara muito enxuta, né? Nós temos hoje, conforme o número de habitantes, nós temos capacidade para 17 vereadores e nós temos 10. Nós não temos cota de telefone, cota de gasolina, os vereadores não recebem 13º, os vereadores não têm vale-refeição. Então é inúmeros fatores, né, que os outros municípios todos proporcionam e nós não temos esse direito aqui dentro de Esteio. Então ela se torna uma Câmara enxuta e acaba sobrando recurso. Então dá para nós investir em algumas áreas, claro que não é muito recurso, mas sobra um recurso importante que dá para nós investirmos em algumas áreas, né? Ah, que ótimo. É bom saber também que a gente tem esse recurso e possa estar contando com esse recurso para atividades do município. E o Luciano Longaray também assistindo, um abração, Luciano. E dizer assim, como é importante esse trabalho de formação da cultura local de Esteio. Nós temos o Museu Destaque, aqui é 51, o Jornal Destaque tem 51 anos, o museu este ano vai fazer 26 anos, e nós estamos com atividades aí bem interessantes até o final do ano, participando da Primavera dos Museus, que é um sonho do seu Miguel, fazer com que esse museu seja aberto para a nossa comunidade. A gente não consegue isso. Eu tive, na outra oportunidade que eu estive aqui, eu falei com o seu Miguel e vi uma alegria dele falando do museu, né, e de tentar trazer a comunidade e as crianças aqui para dentro para ver a história, né, na verdade, da cidade e de muitos outros objetos e coisas que ali tem. E é uma muito importante para nós, né? Então, a gente saber da história de como começou a cidade, de como foi, toda a trajetória, né, daqui a pouco, dos nossos antepassados. E então a gente realmente tinha que tentar achar alguma maneira de conseguir contemplar, de repente falando com o secretário de Educação, né? Eu acho que o Dalbó é uma pessoa que poderia interagir, eu acho que seria de apreço dele viabilizar essa questão desse projeto de algumas vezes, algumas turmas de algumas escolas, enfim,
Então tem que montar toda a estrutura, Nós estamos enfim. com um projeto agora já montado ali, também para concorrer ao FUNPROARTE, que vai até o dia 10 agora de agosto, tem o processo de inscrição dos produtores culturais e até 1º de setembro a inscrição de projetos para o FUNPROARTE, que é uma coisa fantástica criada no governo Gilmar e que este governo também tem dado um aporte que eu acho que é muito interessante. Teria tantas perguntas para te fazer, mas o Arion está colocando aqui, Márcio, esses dados têm que ser repassados à população, pois a grande maioria acredita que o Legislativo esteense goza de inúmeras regalias. Parabéns pela otimização dos recursos. Isso é muito importante, né? A gente tem visto muitos abusos, né, em inúmeras câmaras que nos rodeiam. Não vou citar a cidade em si, mas nós temos visto muitos abusos. Nós temos cidade vizinha aqui que tem direito a quase 10 assessores, se eu não me engano, ou 10 assessores. Nós aqui na Câmara de Vereadores é o vereador, 2 assessores, a gente não tem telefone celular, né, como eu citei antes, não tem telefone celular. A gente não tem direito à gasolina, o vereador não tem direito a 13º nem vale-refeição. Né? Então, ela se torna muito enxuta, tanto que as únicas 10 pessoas que recebem pela prefeitura ou pela Câmara dentro do município são os vereadores, os únicos que não têm direito a 13º e vale-refeição. Mesmo que a Constituição diga que é um direito, nunca os vereadores nas outras legislaturas encaminharam o projeto, porque é um projeto que tem que ser enviado no último ano e muitos de repente ficaram com medo sobre suas bases e não enviaram. Então nós temos uma Câmara bem enxuta, que eu acredito que a gente consiga sim, né, dar voz a toda a população de Esteio. Então eu fico muito feliz de poder participar de uma Câmara tão justa, tão correta, que pensa extremamente no dinheiro público e não brinca com ele. Eu quero mandar um abração a todos os nossos vereadores aí, ao nosso presidente da Câmara, o Felipe Costela, que tem feito um trabalho interessante como presidente da casa, né? E a importância disso para o município. Márcio, nós estamos nos encaminhando para o final do nosso programa. Agradecer a tua presença aí e dizer que a nossa Rádio TV Jornal Destaque está aberta para todos os outros vereadores, os vereadores que quiserem participar do programa, está às ordens, as tuas palavras finais aí. Quero agradecer, Jauri, a oportunidade, agradecer a todos os ouvintes, a todas as pessoas que participaram mandando perguntas. Quero colocar o nosso gabinete está sempre à disposição, né? A gente faz um mandato para todos, né? Não simplesmente pela nossa sigla partidária, mas para todos. E então a gente vai seguir a nossa luta, o nosso trabalho, né? Em defesa do nossa esteense, nossas crianças, dos nossos idosos. Então, agradeço a oportunidade. Sempre que precisar, tu sabe que eu estou à disposição para vir aqui, ou até mesmo se precisar ir lá. Quero desejar também muita sorte, muito sucesso ao teu programa. Que Deus possa abençoá-lo cada vez mais. Eu que agradeço, um abração aos ouvintes da Rádio e TV Jornal Destaque e dizer que na quarta-feira que vem estaremos aqui. Também convidá-los para a 20ª Feira do Livro de Esteio, que encerra neste sábado, com uma programação muito interessante, lá na Avenida do Carnaval. O Luciano Longaray agora colocando aqui, sou contra vereador receber 13º, já tem baita salário. Olha, motivo para a gente dar debate aí. Tem pauta para todo mundo e realmente nós somos a única Câmara que não recebe, né? Em todas as outras da região metropolitana, não vou citar do estado todo, mas todas as que foram pesquisadas, todos recebem tanto verba para gasolina, telefone celular, tem algumas câmaras que recebem recurso por ser presidente de comissão, e a nossa não tem nenhum desses valores, por isso que ela enxuta e sobra dinheiro no final do mês, a gente pode apoiar alguns projetos dentro da cidade. Que bom isto. Bom, o meu bom dia, o meu muito obrigado a todos que nos assistiram aí, nos ouviram também pela Rádio TV Jornal Destaque, e deixar um convite para que venham até o Museu Histórico Jornal Destaque de Esteio. Um abração.